Estamos recebendo, nesta manhã de sexta-feira, a deputada federal Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, do PSB, a deputada Tereza Cristina. Deputada, prazer em recebê-la aqui no programa Tribuna Livre. E aí, já está acostumada com Brasília, principalmente agora nessa efervescência, né? Movimentos para hoje, marcado para hoje, dia 13, movimento dia 15, CPI da Petrobras e ainda a Comissão da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, demarcação de terras indígenas, não é? Esse assunto bastante preocupante, principalmente aqui para o nosso estado de Mato Grosso do Sul, integrante também da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Bastante trabalho, hein, deputado? Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da Rádio Capital, bom dia, Sérgio Cruz, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de sexta-feira e quero te dizer que eu estou trabalhando muito mesmo. Existe aí essa pecha que político não trabalha, mas político que quer trabalhar tem trabalho, viu? A gente entra lá cedo e sai de lá a hora que Deus quer. Mais um momento muito difícil do nosso Brasil, né? Crise política, sim, falta de liderança, crise econômica junto. A crise econômica talvez menor, mas aumentada por essa crise política que nós não sabemos onde é que vai dar, movimentos, enfim, votações e mais votações, o orçamento ainda não foi votado. Enfim, estamos vivendo aí dias muito conturbados no Congresso Nacional. Isso prejudica o nosso estado, né? Falando aqui de Mato Grosso do Sul, com relação, inclusive, a projetos, liberação de recursos? Com certeza. Todo dia nós vemos lá uma romaria de prefeitos, vereadores, enfim, atrás de recursos que foram parte liberados, parte não estão liberadas, as obras paradas, as empreiteiras desmobilizando no interior, que estão aí construindo pontes, escolas, creches, enfim, uma situação muito complicada. Eu tenho tido aí muita pena dos prefeitos, que querem fazer, mas que estão, às vezes, de mão atadas. Tem muita responsabilidade no município, mas os investimentos para mostrar serviço dependem essencialmente do governo federal. E hoje existe uma paradeira generalizada, não se recebe um tostão em ministério nenhum. Agora, deputada, nós tivemos aí a greve dos caminhoneiros, né? E a senhora faz parte da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Com relação ao abastecimento, e parece-me que a senhora teve um encontro, né, com os caminhoneiros, tentando ajudar. De que maneira ajudar e qual é a preocupação com relação à greve dos caminhoneiros? Porque, claro, parou, mas não quer dizer que não possa retornar, não é, com essa greve. Marcos, é uma situação seríssima, muito mais grave do que o governo achava no início, quando houve a paralisação, porque o problema desse segmento é que ele vinha sendo sucateado, depois o governo abriu crédito, muita gente pegou muito dinheiro no BNDES barato, gente que não é do ramo comprou caminhão também, e existe uma falta de liderança e existem vários segmentos dentro dessa categoria. Certo. Então o que aconteceu? Excesso de crédito. Então nós temos hoje um excesso de oferta de frete de caminhões trafegando por aí. E o frete, então, caiu, a lei da oferta e da procura. Claro. Outra coisa, esses caminhoneiros autônomos, com o preço dos pedágios, da gasolina e do diesel, né, subindo e com o frete baixando, hoje eles mal conseguem pagar as suas despesas do próprio caminhão, não sobrando nada para a sua sobrevivência. Então nós temos aí os autônomos, os pequenos que tem 1, 2, 3 caminhões, nós temos as cooperativas de caminhão, como as cooperativas de suínos, aves, que contratam cooperativas de caminhões, e nós temos as grandes empresas, né, de transporte, as transportadoras. Então, é um movimento que esses 3 segmentos queriam coisas diferentes. Então isso dificultou também muito o entendimento do governo. E o governo achou que ele, passando a mão nas grandes transportadoras ou atendendo só os pequenos, ele ia resolver. Mas é muito mais grave a situação. Lá, através da frente parlamentar, nós recebemos principalmente os caminhoneiros autônomos, muita gente do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e eles estão numa situação muito grave. Agora, quais as reivindicações? Baixa óleo diesel. Eu acho isso muito difícil. É o que eles querem e era o ideal.
Mas como é que o governo vai baixar o óleo diesel numa hora dessa? Tirar PIS, COFINS, enfim, eu acho muito difícil o governo fazer essa concessão neste momento grave que vive a economia nacional. Ontem, uma comissão da Frente Parlamentar da Agricultura foi ao ministro da Fazenda, o ministro Levi, Joaquim Levi, e o caminho está indo para um adiamento das prestações do BNDES, né? Daí 1 ano para que depois se retome os pagamentos. Eu acho que isso é por onde nós vamos caminhar. Quanto à redução do PIS/COFINS do óleo diesel, o governo tem sido muito claro que não vai fazer. Agora, nós vamos ter que achar soluções. Eles querem uma tabela de frete, que isso aí eu acho que não pode ser o governo a fazer, eles é que vão ter que fazer, porque fazer uma tabela num momento de crise é uma coisa. A hora que sair da crise, isso vai ser um tiro no pé deles próprios, porque vão ficar engessados. Eu acho que isso não é competência do governo. Então, eles estão nesse impasse. Agora, não resolve o problema. E o governo tem que agir rápido, porque senão eles vão paralisar de novo, e a próxima paralisação não é que eles vão para as rodovias. O que eles estão nos dizendo é que eles vão ficar em casa e vão desabastecer o Brasil. PEC 215, demarcação de terras indígenas, não é? Isso é uma preocupação, e também aqui no Mato Grosso do Sul há interesse, acho que maior até que de vários outros estados. Qual a real situação? É possível resolver isso ainda nesse primeiro semestre? Qual a real situação hoje, deputada Tereza Cristina? Olha, essa PEC, na verdade, essa comissão é uma comissão especial, ela foi criada por um período, né? Ela não é uma comissão permanente, mas para ver se os encaminhamentos que foram dados até o final do ano passado, que sejam retomados agora e que se chegue, vamos dizer, a um consenso. Na verdade, o que precisa, e que precisa ficar claro, que o Supremo já disse lá em Raposa Terra do Sol que o marco temporal é 1988. E isso aí, vamos dizer, tem gente ainda discutindo isso. O que precisa é a FUNAI, o governo, as entidades, enfim, todo mundo entender que existe já essa não é jurisprudência, me faltou a palavra agora. Isso aí já foi, o Supremo já julgou o mérito disso, e agora nós precisamos achar um caminho para atender as populações indígenas. Agora, o problema é que o Brasil, as realidades dos povos indígenas são muito diferentes. As realidades no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo, no Mato Grosso do Sul e no Amazonas, para falar bem longe, são muito diferentes. Aqui nós temos aldeamento dentro de cidade. Como é que nós vamos fazer para crescer isso aí? Fazer uma reserva dentro de Dourados, né? É impossível. E outra coisa, nós precisamos saber o que a população indígena realmente quer. Nós não podemos mais deixar que outros organismos falem por essas populações que às vezes não demonstram o que eles precisam, as suas necessidades. E no Amazonas nós temos ainda índios que sabem, se conhecem a existência, mas que ainda nem foram contactados. Então, são realidades completamente diferentes. No Mato Grosso agora querem fazer uma outra reserva de, acho que 3 milhões de hectares. Né? Já existem muitas reservas no Mato Grosso. Então é um assunto polêmico. Na minha opinião, o que nós precisamos é fazer o seguinte: marco temporal 88, terras que até então, que nessa época não tinham aldeias, que não eram aldeias, tem que ser comprada. Se existe a vontade do governo de aumentar reservas onde elas não existiam, o governo deposita, coloca no orçamento a verba, paga os produtores, como fez na época dos assentamentos, quando se começou a política de assentamento no Brasil. Tem que comprar a terra, o produtor vende a terra, se quiser, e se faz uma política e acaba com essa guerra no campo. O que existe hoje é um prejuízo enorme dos municípios onde existem esses conflitos, porque ninguém quer investir num lugar que existe uma insegurança jurídica muito grande, principalmente em época de crise. Deputada, nós temos um encaminhamento de um problema aqui no Mato Grosso do Sul grave, né, que é o de Cidrolândia e
do Buriti, né? E a coisa foi, né? E agora como é que está hoje essa situação do Buriti? Vai ou não vai resolver o problema? Bom, até o final do governo passado, que eu fiz parte, existia uma conversa entre o governo e o Ministério da Justiça, e ela tinha sido totalmente parada, né? O Ministério da Justiça disse que ia resolver, chegou a oferecer preço, pediu que os produtores rurais, o preço não foi o preço justo, pediu que os produtores rurais fizessem um levantamento mais das suas propriedades, mais técnico. Foi feito esse estudo, foi entregue ao Ministério e até agora eles estão aí empurrando com a barriga. A questão de uns 20, 30 dias, no máximo 30 dias atrás, eles disseram que tinham retomado as negociações com o pessoal aqui de Sidrolândia e que ia haver um encaminhamento, né? Fizeram uma tabela de preços e que iam fazer. Mas, diante da situação atual do país, eu acho que voltou, está tudo parado, está tudo como dantes, né? No mar de Abrantes. Então, nós precisamos agora resolver, realmente pôr o dedo na ferida. Não pode continuar essa situação em que tem gente ali que são pequenos produtores, ali não tem só grandes e médios produtores, não, tem gente pequena que vivia, que sobrevivia daquelas propriedades e que hoje estão fora, não tem renda, não tem onde morar, estão vivendo de favor há muitos anos, né? E essa situação vem se arrastando, sendo empurrada com a barriga pelo governo federal. Eu acho que tem que sentar agora numa mesa e resolver essa situação. Bom dia, Marquinhos. Moreninha na escuta da entrevista da deputada Tereza Cristina, parabéns. Deputada, e com relação à CPI, né, da Petrobras, isso também, claro que é necessário, é importante, mas também dificulta muito, né, o governo, porque muitas denúncias, muitas pessoas sendo ouvidas, e a cada um que vai lá prestar o depoimento, novidades, e aí, claro, situação, oposição, um querendo colocar a presidenta Dilma, outro querendo colocar o ex-presidente Lula, e isso realmente deixa com que o país fique numa situação ruim, tanto aqui mesmo, como também para outros países, e dificultando aí a realização de verbas, aliás, liberação de recursos para que os estados possam realmente tocar a vida, o que hoje também está difícil, né? Eu acho que o clima é todo muito ruim e não tem dúvida que a Petrobras precisa, é o maior escândalo do século, né? Deste século. Eu acho que precisa ser apurado. Agora, nós temos que ter muita responsabilidade com o país. Eu não sou daqueles que acham que quanto pior, melhor. Eu estou na oposição ao governo, mas a gente tem uma responsabilidade com o país e com os brasileiros, né? Então não adianta pensar com o fígado. Nós temos que apurar, mas nós temos que ter muita responsabilidade com os atos, porque o Brasil vive um momento muito difícil, né? A gente vê, é o que eu estava dizendo, os prefeitos estão desesperados, porque eles hoje mal dão conta de pagar a sua folha de pagamentos, né? E não tem um tostão para investir. Então eu vejo hoje falando na Caravana da Saúde, eu acho que isso vai ajudar muito os prefeitos no interior, porque existe aí uma necessidade nos pequenos municípios, principalmente, de alguma ajuda, porque Brasília está parado. Ontem eu estive no Ministério da Integração Nacional, verbas do orçamento de 2013, né, que já foram liberadas parte, até agora parou tudo, e as obras estão paradas há mais de ano. Nós já estamos em 2015 e as obras estão paradas, algumas empresas não recebendo, então isso gera desemprego. Agora, nós temos greve dos caminhoneiros, crise com os caminhoneiros, nós temos aí crise política, nós temos crise da Petrobras. A Petrobras, quantos empregos? Que o Rio de Janeiro, lá, aquelas cidades que viviam do petróleo, o desemprego é em massa. Pois é, e nós aqui no estado de Mato Grosso do Sul, 3 de agosto, é exemplo, das uma obra com 82%, 83% já pronta, e
lá o caos em Três Lagoas, quebrando um monte de... Nós não estamos falando só, hoje está aqui no jornal. Temos a greve do setor energético. Eu, na Comissão de Agricultura, eu sou presidente da subcomissão de agroenergia. Que todos os processos relacionados à agroenergia vão passar pela nossa mão. O que acontece? O setor também vive dificuldades enormes. Esse setor, eu vi aqui hoje produtores de Nova Alvorada reclamando que não estão recebendo. É uma crise gravíssima também que passa esse setor. E que no nosso estado emprega mais de 25 mil pessoas diretas. Então, é muito preocupante a situação do Brasil. Eu sou uma pessoa otimista, eu acordo de manhã todo dia com bom humor, achando que o Brasil é um grande país, mas nós estamos vivendo uma crise de falta de liderança, uma crise econômica e uma crise política, tudo ao mesmo tempo. Deputada, como resolver? Esse é o problema. Qual é a solução do Brasil? Esse é o problema, porque eu não tenho visto ninguém com alguma fórmula para isso. Eu acho que a presidente Dilma, ela está isolada. A gente vê pelas falas dela que ela não está... Não é que ela não é... Seria muita pretensão minha dizer que ela não está entendendo o momento. Mas, enfim, se ela está entendendo o momento, ela não está conseguindo mostrar para a população brasileira que tem uma saída. É uma falta de credibilidade também do governo, e isso a gente não consegue ver alguma solução no fim do túnel. Nós, políticos, com uma grave crise também de descredibilidade, né, falta de credibilidade, então eu acho que eu não estou conseguindo enxergar. O Brasil é um país que tem uma economia forte. Hoje a única coisa que está funcionando no Brasil, graças a Deus, é a agropecuária. Se você olhar todos os setores, a indústria andando para trás, o comércio reclamando muito, né? A única coisa que está bem, graças a Deus, é a soja, o milho e o boi, né? Que ainda tem preços, e a gente tinha uma expectativa de que essas commodities piorariam esse ano, mas graças a Deus choveu, né? O dólar para esse setor é fundamental para as exportações, e então, vamos dizer, houve um equilíbrio na produção, e o Brasil, graças a Deus, vem produzindo muito nesses últimos anos, batendo recordes aí de produção a cada ano. O resto eu não estou vendo saída, Sérgio. Eu acho que nós precisamos voltar a ter credibilidade, dar governabilidade para a presidenta. Esse movimento do dia 15, todos acham que será um balizador, mas eu vi seu comentário aqui, eu também discordo totalmente do rumo que acho que o movimento que poderia ser bom para o Brasil, né, para mostrar a insatisfação dos brasileiros, cria uma vertente muito ruim, quando você quer desestabilizar a democracia, que é ruim com a democracia, muito pior sem ela, né? Bom, deputada Tereza Cristina, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital, e que continue trabalhando aí por Mato Grosso do Sul, bem representando a nossa população. Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Sérgio, e eu quero desejar um bom dia aos campograndenses e dizer para vocês que está tudo ruim, mas nós sempre temos uma esperança de que as coisas vão melhorar. O Brasil é grande, o Brasil tem gente trabalhadora, tem gente honesta, tem muita gente honesta, a maioria da sua população, e eu acredito no Brasil, e nós vamos sair de mais essa crise. Essa não vai ser não é a primeira e não será a última crise porque nós estaremos passando.